Qual é a razão social da sua empresa? Eu comecei. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Bom, já para começar esse programa, eu quero primeiro agradecer ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital. Esse espaço aqui em Alphaville, para mais de 100 pessoas, você pode fazer o seu evento, o seu podcast, o seu talk show, sua live de lançamento, enfim, tem várias possibilidades para você aqui. Normalmente eu falo do nosso patrocinador no final da entrevista, mas acho que vale a pena reforçar o quão especial é esse lugar e o quanto você pode fazer coisas incríveis aqui. Falando em especial, em eventos, em experiência. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu tive a honra, o prazer de conhecer recentemente. Fiquei tão impressionado com o trabalho, com aquilo que ela me entregou, que eu pensei, tem que estar no nosso programa contando essa história que com certeza vai emocionar e inspirar você de casa. O nome dele é Efraim Santos. Ele veio de Mauá para São Paulo. Ele é palestrante, fala sobre inteligência emocional e experiência do cliente, então fiquem atentos, porque hoje vocês terão uma aula de um palestrante que trata sobre esse assunto para ajudar o seu negócio a melhorar ainda mais o relacionamento com seus clientes. Então, pega papel e caneta, não esquece que a entrevista de hoje vai ser muito especial. E ele é empresário também nesse segmento, voltado para o relacionamento com o cliente, para a experiência com o cliente, mas ele vai contar tudo em detalhes para a gente a partir de agora. Efraim, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Adriano. É um prazer. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com o seu público. E a gente, se puder aqui, eu sempre falo, mudar a vida de 1%, virar uma chave de 1% de quem for assistir, para mim já valeu muito a pena vindo aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tamo junto, conta comigo aqui o que eu puder contribuir e aprender também, que eu sei que você é um cara incrível. Tamo aqui. Obrigado por isso. Eu tenho certeza que nós vamos virar muitas chaves na mente de muitas pessoas. Vambora. Ainda mais um assunto tão importante quanto esse, que é muito falado, mas a gente talvez não tenha tanta profundidade quanto deveria sobre a experiência do cliente. Só que antes da gente entrar nesse ponto, qual que é a história que você conta da sua história? A história que eu conto da minha história. Cara, a história que eu conto da minha história é uma história que eu acho que a grande maioria das pessoas que eu encontro, né? Eu tenho 32 anos e a grande maioria tem uma história muito parecida, né? São coisas peculiares que a gente tem diferente. Eu vim de Mauá, como você falou, tenho 32 anos, morei 29 anos em Mauá. Morei a vida inteira não, né? Mas morei até meus 12 anos com a minha avó. Com 12 anos ela faleceu, então eu fui criado por ela. E se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque minha avó era uma mulher incrível, cheia de qualidades, honesta. E eu lembro que na minha infância a gente pedia comida na rua, né? Então minha avó, ela pedia comida pra mim e pra mais 4 irmãos, que a gente morava junto, mais 3 irmãos, a gente era em 4. E uma vez, isso ficou muito gravado, que eu tava sentado num sofá de noite e minha avó tinha pedido comida pra gente na rua e foi humilhada. E eu dormia na sala, num sofá de 2 lugares, pequeno, e aí de madrugada ela foi, sentou no sofá e começou a chorar. Eu tinha 9 anos de idade. Aí naquele dia eu falei, eu vou ser rico porque eu vou mudar a vida da minha avó. Pra mim mudar a vida da minha avó era, eu vou fazer despesa. Então eu preciso ser rico pra me fazer compra, mudar a vida da minha avó e nunca mais ela passar por isso. Então a minha realidade de infância foi desse jeito. Eu sempre falo que eu morava na beira de um rio, então toda vez que chovia, enchia 1 metro de água dentro de casa. Aí eu tinha que ver minha avó correndo na água pra lá e pra cá, a gente em cima da beliche, eu e meus irmãos. E aí perdia tudo, lama. E aí quando isso aconteceu, eu falei, cara, um dia eu vou ser rico. E aí eu via a galera na televisão, falava, eu preciso ser famoso. Esse é o caminho. O pessoal é famoso, eu preciso ser famoso pra mudar a vida da minha avó. E aí desde pequeno eu sempre fui muito de pensar, o que eu posso fazer pra vender? Então o que eu posso criar? Se eu pegasse um copo de suco, eu ia pegar uma jarra e ia vender na rua. Eu falava, vou vender suco na rua. Eu já vendi óleo na rua, usado. Já fui fotógrafo, já trabalhei em lava rápido, bicicletaria. Cara, já trabalhei em diversas coisas tentando mudar de vida. E aí, sempre pensando, eu preciso mudar a vida da minha avó, pra ela não passar por isso. Na minha realidade, eu sempre ouvi que as pessoas falavam pra ela que eu ia ser um drogado, que eu não ia ser ninguém, que ela ia passar muita vergonha, e aí eu vi ela chorando. E eu vim de uma família que não é tão estruturada. Então,
tem muito usuário de droga, meu pai já foi preso. E aí eu sempre olhei tudo isso e falava, não posso seguir esse caminho, porque eu preciso mudar a vida da minha avó. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Então nunca provei uma droga, não bebo, não fumo. Por quê? Eu queria ser diferente. Eu precisava sair daquela bolha pra nunca mais ver ela chorar por causa de um prato de comida. Aproveitando esse ponto, e eu entendo esse contexto, é um contexto talvez de muitas pessoas hoje, né, da nossa população, e é muito difícil você sair desses lugares. É muito difícil você conseguir rejeitar a influência do meio. Conseguir mudar o teu pensamento inserido num lugar onde só se pensa assim. Cara, como foi para você? Porque eu imagino que você devia ter amigos, pessoas que talvez hoje vivam uma outra história, você num outro momento. Como foi se desprender disso? Cara, eu acho que é muito difícil porque você é acostumado com aquele ambiente. Por mais que ele não seja agradável, hoje eu percebo que a grande maioria das pessoas, elas não estão satisfeitas com a vida que tem, mas elas ficam e aceitam pelo conforto. Que é um conforto que não existe, na verdade. Está confortável em estar desconfortável. Tá confortável porque, por mais que eu não tenha, por mais que eu passe dificuldade, por mais que seja um lugar ruim, por mais que seja um bairro ruim, uma casa ruim, é mais ruim ainda eu ir atrás de algo que eu não conheço. Então a nossa mente, ela sempre tenta nos proteger. A grande maioria das pessoas falam que a nossa mente nos sabota. Na verdade, ela não te sabota, ela te protege. Porque tudo que é novo dói. Porque você não sabe o que vai acontecer do outro lado da cerca. Então seu cérebro ele faz o quê? Fica aqui, tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela coisa que você fica sem entender. Poxa, tá ruim, mas ao mesmo tempo eu não quero sair daqui. Mas por quê? Porque do outro lado você não conhece. E o seu cérebro ele não foi criado para te levar para prosperar e crescer, como todo mundo acha. Ele foi criado para te proteger. Então por isso que é tão difícil a gente sair da zona de conforto. É como se o seu cérebro criasse uma cerca e ele falasse, aqui, por mais que tá ruim, a gente já sabe qual que é o ruim. Já ouviu aquelas pessoas que falam que estão num relacionamento ruim, mas eu já conheço o meu parceiro, eu já sei os defeitos dele, o que ele faz que é ruim. Então, pra que eu vou terminar e arrumar outro que pode ser mais ruim ainda, um ruim que eu não conheço? É justamente isso que acontece. Então, sempre é difícil você sair. Mas eu falo para as pessoas que a chave para você dar um start para mudar é quando você encontra o seu porquê. E eu encontrei meu porquê muito novo, que era mudar a vida da pessoa que eu mais amo, mais amei no mundo, que é a minha avó. Então toda vez que eu pensava em desistir, ou não fazer, ou não tentar algo, eu lembrava dela. Eu falava, eu preciso mudar a vida dela. Então por diversas vezes eu tentei, e era uma criança, às vezes eu era humilhado, mas eu lembrava dela. Eu falava, não, essa humilhação aqui não é nada perto do que eu tenho que fazer pela pessoa que eu amo. Então eu vou continuar. Depois de anos, eu tenho uma filha de 9 anos e ela se tornou meu porquê. Então eu falei, minha filha não vai passar pelas situações que eu passei. Já como adulto eu dormi na rua, fui tentar trabalhar lá no Paraná, sem parente, sem ninguém, sem conhecido. Uma pessoa me chamou, eu fui. Chegou lá, eu fiquei na rua. E aí, cara, na rua, deitado no frio, sem saber o que eu ia fazer, sem dinheiro, eu chorava. Eu pensava, acabou, não dá mais. Eu acho que eu nasci pra ser normal, uma pessoa comum, que trabalha, paga conta, deve e sobrevive. Só que aí eu lembrava dela. E aí eu chorava, falava que não queria mais, só que aí eu lembrava da minha filha e falava assim, não, respirava, e aí continuava. Então eu falo que pra você sair da sua zona de conforto, sair do ambiente, dessa dificuldade de mudança, como você falou, é você descobrir um porquê forte. Quando você tem um porquê forte, qualquer como fica pequeno. Então, quando eu descobri o meu porquê, sair dos meus amigos, trocar de ambiente, pra mim foi fácil. Foi pequeno demais essa escolha, sabe? Uau. Eu não conhecia esses pontos da sua história e eu sempre faço isso, né? Eu procuro conhecer o mínimo possível da história do entrevistado para ter a mesma sensação de surpresa que ele terá ao assistir essa entrevista. Então, parabéns por isso, eu não tinha ideia. E às vezes as pessoas... Teve uma frase que nós dissemos aqui que é muito polêmica para muitas pessoas, né? Ah, mas você acha que eu quero estar nessa situação e não é porque eu quero, e não é por isso, e não é por aquilo. E a gente sabe que é difícil mesmo você viver nisso.
Só que no fundo, até quem está numa situação ruim, ele também, dependendo de como ele está se comportando diante daquela situação, ele está confortável em viver aquela situação ruim, como a gente disse. E eu sempre faço analogia com relação ao morador de rua, que você fez uma referência ao morador de rua, né? Ele não percebe o próprio cheiro. Exatamente. Já se acostumou com aquele cheiro e ele não percebe o próprio cheiro. Às vezes ele passa, a gente sente aquele cheiro forte, porque a pessoa não está numa condição insalubre, mas ele já não percebe mais. Então, muitas vezes, o que pra gente já se tornou algo comum, para quem olha de fora e muitas vezes quer nos ajudar, nos instruir, ajudar a nossa vida a crescer, basicamente, cara, muda isso aqui, porque é isso aí que tá o teu problema, e a gente não percebe e não faz. Teve alguém, além da inspiração da sua avó ali, da sua filha, no caso, nessa nova situação, que te ajudou, que te deu as referências para você começar a caminhar? Como é que foi esse mudar de vida? Cara, onde eu comecei? Eu, em 2018, mais ou menos, nessa virada de 2018 para 2019, em casa, eu, minha esposa, minha filha, e minha filha queria leite e eu não tinha. Ela não pegou leite materno, então eu comprava a lata. Era R$ 50 na época, né? A lata, hoje eu nem sei quanto que tá. Imagina hoje, né? Então, eu não quero nem imaginar. E aí, não tinha. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que alguém falou pra mim, compra leite ninho de caixinha, que ele é muito parecido com o leite materno. E aí eu comprei um leite ninho que era R$ 7 na época, e aí eu dei e ela ressecou. Ela ressecou e sangrou. E aquilo acabou comigo. Eu falei assim, minha filha tava passando a mesma coisa que eu passei, e eu não sou capaz de sustentar minha família. Aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, aí não saía de casa, não comia, não dormia, ficava às vezes 3, 4 dias sem tomar banho. Comecei a ficar depressivo realmente. E aí pensava, meu, não sirvo pra nada, não presto pra nada, preciso morrer. Que foi aonde que eu descobri que depressão não é bobagem que todo mundo acha. Eu era o cara que falava assim, cara, depressão é coisa de vagabundo, que não tem o que fazer. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu falava isso. Quando alguém falava, não, tô depressivo, eu falava, não, isso aí é uma doença de quem quer dar desculpa. E aí eu descobri que não é. Do jeito mais difícil. E aí onde eu respondo sua pergunta. Eu tinha um amigo que eu sou evangélico, sou cristão, e ele é um pastor de uma igreja, na Anália Franco, inclusive, uma igreja grande. Na época ele ficou sabendo que eu tava mal, e aí ele me ligou e falou, Efraim, vai ter um curso e vamos comigo. Aí eu falei, mas o que que é? Era um curso de coach. Eu nem sabia o que era coach. E aí eu falei, quanto que é? Ele falou, R$ 4.000. Eu falei, cara, não tô tendo dinheiro pra comprar comida pra minha filha. Aí ele falou assim, não, eu vou levar você. E ele que era o professor da turma, ele que foi o treinador. E aí eu fiz um final de semana, eu lembro, foi sábado e domingo. Era life coach. E aí eu fiz, cara, e virou uma chave na minha cabeça. Aí eu falei, eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, isso daqui que eu aprendi dá pra ajudar um monte de gente. Eu quero fazer isso daqui. Porque do mesmo jeito que mudou, tipo, eu não tinha condições, mas na minha cabeça já era diferente. Eu falei, eu vou conseguir ajudar outras pessoas, porque igual eu tem um monte de gente assim. E aí, isso era uma coisa muito importante. Minha mulher sempre foi o tipo de pessoa, eu conheci ela com 15 anos de idade. São 15 anos junto. E ela sempre foi o tipo de pessoa que eu chegava e contava uma ideia, ela falava assim, tá bom, vamos lá, vamos tentar. E aí era engraçado, porque ela passou fome comigo quando a gente casou. Cheguei em uma fase que eu levava a marmita da empresa, não almoçava, no horário das 6 às 2, pra chegar em casa e poder dividir com ela, porque se eu comesse na empresa, ela não comia em casa, e eu não achava justo. Eu almoçar e ela não almoçar, então eu levava a marmita, ficava sem comer pra gente dividir. Mas ela nunca virou as costas pra mim. Toda vez que eu inventava alguma coisa, Adriana, alguma ideia, porque minha cabeça era sempre assim, eu queria criar alguma coisa. Falei, vai dar certo uma hora. Eu chegava lá e ela falava assim, não, vamos tentar. Tamo junto, vamos fazer. Aí no outro dia eu cheguei com o curso e ela, fala, Efraim, o que você quer? Então, eu quero trabalhar com palestra, eu quero fazer isso. Ela, tá bom. Ela só sorria e tá bom. Então isso é muito importante. Eu acho que você saber com quem você vai caminhar o resto da sua vida, isso te ajuda a crescer muito mais rápido, a sofrer menos. Porque se eu tivesse alguém que não me apoiasse, talvez eu nem estaria aqui hoje. Então, esse cara me levou, fiz o curso, virou uma chave.
Eu falei, eu preciso trabalhar com isso, inteligência emocional. Isso vai mudar a vida das pessoas. E aí comecei a trabalhar para ele de graça. Não tinha condições. Falei para ele, cara, eu não posso trabalhar para você vendendo. Em troca eu vou nas palestras, nos eventos. E aí assim foi. Comecei trabalhando para ele, sem salário. Aí depois ele me pagava R$ 200. Mas eu sempre tava nos eventos e aprendendo. Até que um dia eu falei, vou fazer uma palestra. Acordei do nada, falei, fiz um material e fui fazer uma palestra. Tinha 8 pessoas, lá em Mauá. E aí, 4 delas, um era minha mulher, outro era minha irmã, outro era um amigo. E tinha 8 pessoas, inclusive tem a foto, depois eu posso até te mandar. Mas eu fiz, um dia inteiro. Fiz a palestra, começou às 9 e terminou às 18. E eu, louco por aquilo, meu olho brilhando. E aí as pessoas gostaram, só que não tinha dinheiro, não tinha nada. Era um sonho. E eu fui indo assim. E aí nisso tirava foto, postava, comecei a ver vídeo, comecei a sempre estar em evento, conhecer pessoas. Aí conheci o cara do Paraná, que pra mim, mesmo vivendo a situação que eu vivi lá, ele é um amigo hoje, inclusive ainda, e é um dos maiores treinadores que eu já caminhei. Eu nunca vi ninguém entregar algo de inteligência emocional ou de hipnose ou um treinamento como ele entrega. O cara é muito bom. E aí com ele eu aprendi, acho que a maioria das coisas que eu sei hoje. Formações de hipnose, de coach, de inteligência emocional, financeiro, foi com ele. E aí nisso eu fui crescendo. Aí lá no Paraná não deu certo, voltei para Mauá de novo. Só que lá eu conheci umas pessoas, teve toda a jornada, né? Teve alguns momentos de humilhação, mas teve momentos bons também que eu conheci pessoas boas. Vim para Mauá, voltei para uma loja onde eu ganhava em 2021 R$ 1.200 por mês. E aí nessa época eu estava separado, justamente por ter ido para o Paraná. Eu acabei meu casamento tentando dar certo. Então isso é uma coisa que eu gosto de falar porque muita gente, para dar certo na vida, acaba perdendo muitas coisas importantes. Lutando por sonho, por objetivo. Hoje eu não trocaria esse sonho, porque eu me lembro como hoje. Um dia eu ia para o Paraná e eu não conseguia voltar, porque eu não tinha dinheiro. Então minha mulher ficava aqui com a minha filha. E por isso a gente acabou se separando, porque a gente se conheceu muito novo. Aí não tinha toda essa maturidade, então ela sentia falta e eu não sabia como fazer e também não aceitava, porque eu queria realizar meu sonho. E meu sonho era eu mudar de vida para mudar a vida delas. Esse foi o objetivo do ir para o Paraná. Só que na cabeça dela, ela não entendia isso ainda por causa da maturidade. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e ela falou assim, ó, ou a nossa família ou o seu trabalho, o seu sonho. Aí eu falei, tá bom. Então tô indo embora. E fui embora. E aí, hoje eu nunca faria isso. Porque não adianta nada. Eu descobri que não adianta nada eu realizar meus sonhos, eu morar aqui, mas eu não ter minha família. Então isso não vale. Muita gente troca família por dinheiro. é, E o que é mais importante hoje é a família. Só que você só vai descobrir quando você perde. Então hoje eu gosto de falar isso antes, porque talvez alguma pessoa que vai ouvir isso tá nesse ponto. Só que não adianta, você pode chegar no topo, você pode viver as coisas mais tops, as coisas mais incríveis que Deus criou no mundo, só que você não tiver as pessoas que mais te amam, que saiu de você, sua família, sua filha, sua esposa, não vai valer de nada. Esse ponto é muito importante, Efraim, e não só sobre essa circunstância, mas existem vários palestrantes, mentores, que traçam momentos que você vai ter que fazer uma escolha X ou Y, e eles dão a referência por já terem passado por aquilo, que teriam feito uma escolha diferente do que a maioria supostamente seguiria. Então, entre dinheiro e família, na fase que eu estou buscando dinheiro, cara, tem uma tendência muito forte a escolher o dinheiro. Sim. Diversão e estudo, no momento onde os meus amigos estão me chamando para o lazer, para a diversão, tem uma tendência maior pelo peso das pessoas e às vezes até pelo peso da tua própria vontade, pelo baixo nível de maturidade, de consciência, você escolher um caminho que depois você acaba se arrependendo. E é aquele momento também onde a gente escuta muitas pessoas dizendo, se eu pudesse dar um conselho para mim, anos atrás eu teria feito assim. Só depois que a gente vive, a gente pensa. E bem como, mesmo que a gente talvez tivesse
voltado atrás pelo nosso nível de maturidade naquela época, talvez a gente nem faria uma escolha diferente, mesmo se nós fôssemos avisados, como você está fazendo agora, para pessoas que podem estar passando por essa situação. Então, de forma muito prática, existe alguma forma de eu analisar as possibilidades, mesmo vivendo com a emoção do momento, e decidir por um caminho que é melhor, ou não? Você vai ter que passar por aquilo e não tem escolha. Existem formas. Eu acho que hoje eu sempre falo que é muito mais fácil você aprender com os erros dos outros do que você aprender com os seus mesmos. Então hoje, mesmo eu vivendo muitas coisas que muita gente não viveu ainda, tem muitas coisas que eu ainda não vivi. Então eu procuro ouvir pessoas que já ouviram, já viveram, e eu procuro fazer. Eu sempre me dou a dúvida. Eu não sei de tudo e eu procuro sempre pensar. Cara, se eu fizer esse conselho, se eu seguir esse conselho agora, o que eu posso perder? Pode dar certo, pode não dar. Eu procuro sempre testar. É que esse é um ponto muito delicado, porque quantas empresas já quebraram e por que que ainda tem empresa que quebra? Quantos casamentos já terminaram e por que que ainda tem casamento que termina? Quantas histórias já deram errado e histórias continuam dando errado? Tem alguma resposta do porquê disso? Cara, eu acho que é difícil encontrar uma resposta, Adriano, porque o ser humano é muito diferente um do outro, né? E eu sempre falo que cada um tem seu tempo de maturidade. Eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos, que têm uma maturidade de pessoas de 18 anos. E eu conheço pessoas de 18 anos que você olha e fala, esse cara não tem 18 anos. Ele tem muito mais, parece que ele já viveu muito mais. Então eu acho que cada ser humano, cada pessoa, ele tem o seu momento de maturidade e o seu time ali. Então eu acho que tem coisas que a pessoa precisa viver para ela aprender. E aí talvez ela vai quebrar lá na frente uma empresa, por exemplo. Ela quebrou, mas ela vai quebrar lá na frente agora por outro motivo. Porque eu costumo dizer que a gente não erra. A gente aprende uma forma de não fazer. Então, terminei um relacionamento. Como é que foi? Qual foi as atitudes que eu tive? O que eu fiz? Se eu tiver um outro relacionamento, ou se eu voltar para esse relacionamento, eu não errei, eu aprendi formas de ser diferente e fazer dar certo agora. Pode ser que eu erre de novo, mas não na mesma coisa. Agora, quem vive errando na mesma coisa, é porque quer. Porque aí você errar uma, duas, três vezes, não é porque você não consegue aprender, não, é porque você não quer aprender, você quer ser uma pessoa burra mesmo. Porque você errar na mesma coisa é burrice. Você já passou aquilo, você já sabe como que é, você já sabe o que vai acontecer, onde vai chegar, e por que você faz de novo? Aí eu vou fazer um gancho com outro ponto importante. Muitas vezes a gente toma uma decisão equivocada, mesmo sabendo que ela não seria benéfica, mesmo a gente já passou pela mesma circunstância e está errando de novo na mesma circunstância por falta de uma habilidade, que é a inteligência emocional. Porque as emoções nos consomem em momentos de alto pico de gravidade do fato, né? A Sim. emoção vai te consumir. Aconteceu uma circunstância X, lá atrás eu já errei, e agora eu estou errando de novo porque eu tenho esse gatilho emocional, essa memória emocional de como reagir a essa situação. Algumas conseguem viver melhor as emoções e outras não. Ela vai cair na mesma cilada. Primeiro, o que é inteligência emocional? E segundo, como calibrar a inteligência emocional nas diferentes circunstâncias da vida? Inteligência emocional nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções e as emoções das outras pessoas. É você estar num momento de pressão e você saber respirar, pensar, raciocinar para você poder falar. Então é a habilidade de você saber se controlar, entender suas emoções e entender as outras pessoas. É você estar no meio de uma briga e você saber ali apaziguar a briga, acalmar todo mundo e ter o controle da situação. E para você desenvolver isso, hoje tá muito fácil assim esse conteúdo, esse acesso, esse conhecimento. Então, YouTube, palestras de inteligência emocional, palestras de autoconhecimento, palestras de PNL, livros. Cara, leia muito livros sobre autoconhecimento, isso é muito bom. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas acham que para eu mudar de vida, para eu mudar um relacionamento, para eu mudar um negócio, eu preciso ter dinheiro, eu preciso de ferramentas. A única ferramenta que você precisa está aqui. Eu costumo dizer que Deus ele deu a máquina mais poderosa do universo para nós, que é o nosso cérebro. Só que a gente usa apenas 3% dessa máquina. Se você usasse, Adriano, 5% do seu cérebro, do conhecimento que você tem aí dentro,
você não sabe qual Adriano você seria. De tanta mudança que 2% só dessa máquina pode fazer de diferença. Só que a gente não usa. Então a gente precisa procurar se conhecer. Conhecer essa máquina. Deus nos deu todas as ferramentas que a gente precisa. Não é dinheiro. É isso. É se conhecer. É autoconhecimento, é inteligência emocional, é você saber lidar com a pressão, é você saber lidar com as outras pessoas, é você saber controlar suas emoções, respirar. E aí as pessoas ficam... eu acho que hoje as pessoas elas querem justificar muito as coisas. A falta de autorresponsabilidade é muito grande. Eu vejo pessoas falando sobre ser pobre, eu vejo pessoas falando sobre ser negro, eu vejo diversas situações. Eu não tenho isso porque, pô, o cara tem porque ele é branco, o cara tem porque ele veio de uma família melhor uma vida melhor, ele tem porque ele teve privilégios. E aí eu vejo as pessoas dando essa desculpa pra ficar parada no lugar sem fazer nada. Essa mesma pessoa que tá dando desculpa, aí você pergunta, tá, mas o que você faz? Não, eu tô desempregado. Mas você procura? Não, tô recebendo seguro. E aí, que resultado você vai ter? Nenhum. Então as pessoas elas vivem dando muita desculpa. Eu vejo pessoas falando que esses dias, ontem eu tava conversando com um amigo que tava falando que acha certo você pegar o dinheiro de um rico e dar para os pobres. Aí eu falei, tá, mas você acha justo? Se você fosse o rico, você trabalha 16 horas por dia. E aí eu pego todo o dinheiro que você juntou e eu dou pro cara que não faz nada. É justo? Não, aí não. Então não é justo. Vocês querem apenas desculpa, mas não querem se movimentar, não querem fazer. Então, hoje eu costumo dizer que todo mundo tem que ter um terapeuta, porque as pessoas elas estão machucadas demais. Então todo mundo tem uma crença, seja de relacionamento, seja da infância. Todo ser humano tem crença. Não existe um ser humano que não tenha crença. E você só vai mudar os seus resultados quando você descobrir quais as crenças que você tem em tal área que você quer mudar. É uma área financeira? Talvez você não está prosperando porque você não faz o que tem que fazer. Muitas vezes você trabalha muito, você se dedica muito, você estuda muito, só que existe uma crença limitante que lá na sua infância, talvez você ouviu em algum momento, como eu ouvi. Você não vai ser nada, você não é capaz, você não consegue. Ou você ia pedir alguma coisa para seus pais e eles falavam assim, não, você acha que dinheiro é fácil? Você acha que dinheiro dá em árvore? E aí isso cria uma crença limitante, que dinheiro não é fácil ganhar. Toda vez que eu vou crescer em algo, eu volto para trás porque eu falo, não posso assumir esse cargo, porque eu não sou capaz, eu não consigo. Mas eu vi isso lá na infância. Muitas pessoas estão carregando isso e não sabem por que elas não conseguem ter resultado naquela área. Mas muitas vezes foi por causa de uma simples palavra. Eu tenho um exemplo que eu dou que a grande maioria das pessoas já ouviram. Talvez até você já ouviu, Adriano. Em algum momento você já foi para a igreja, você é cristão? Você já foi para a igreja na sua infância? Sim. E aí hoje não se ouve mais, mas antigamente você ouvia assim, o pastor chegava lá, o padre, e ele falava, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Você já ouviu isso? Já. Quando eu ouvi isso eu falei, ferrou, mano. O que eu vou fazer? Eu vou ser pobre porque eu quero ir pro céu. Eu prefiro ser pobre e ir pro céu do que ser rico e ir pro inferno. E muita gente pensa assim. Se você olhar hoje, a igreja, não falando de religião e nada, mas era para ser um povo cristão muito próspero, que é uma promessa. Só que se você olhar hoje, o cristão ele não é uma referência de prosperidade. Justamente por crenças que foram sendo criadas, e aí fazem com que eles ficam ali e falam, não quero ser rico, porque eu prefiro ir para o céu, que é uma coisa totalmente errada. Uma interpretação totalmente errada da Bíblia. Isso não tem nada a ver. Como a gente pensa que, não posso ser rico, porque todo rico, se ele é rico, é porque ele roubou alguma coisa. E se ele roubou alguém, enganou alguém, não quero ser rico. Porque o que meus amigos vão pensar de mim se eu começar a ganhar dinheiro? Então a gente precisa se autoconhecer. Eu acho que a palavra-chave para as pessoas poderem mudar de vida, a primeira coisa que elas têm que investir é autoconhecimento. E para autoconhecimento você não precisa de dinheiro hoje. Você precisa ter força de vontade, de abrir um YouTube, de entrar no Google, ou de pegar um livro emprestado se você não tem dinheiro para comprar. O autoconhecimento, ele melhora a experiência que eu tenho com o outro? Por exemplo, você fala sobre a experiência do cliente. Quanto mais eu me conheço, ou seja, eu conheço sobre o ser humano, ajuda também a entender melhor o outro, construir uma experiência melhor para o outro? Não tem nada a ver. Total. Porque quanto mais você se conhece, melhor você consegue me tratar. Se você sabe que você é um cara explosivo,
E você já sabe. Se você entrar numa situação aqui, nesse bate-papo, que vai fazer você se explodir, você já sabe que você vai ter esse start. Se você se explodir, você vai me ofender, ou a gente vai brigar e tal. Como você já se conhece, você não deixa chegar nesse ponto. Então você se prepara mais, você chega mais preparado, você controla suas emoções porque você se conhece. Então você sabe, eu não sou um cara de muito diálogo, mas eu vou estar com pessoas, vou estar num evento. Então eu preciso chegar e sorrir. Eu não gosto, mas eu vou sorrir, porque eu sei que eu não sou muito de sorrir. Eu não sou muito de conversar, mas eu vou socializar lá, porque eu sei que eu vou estar no evento, que eu preciso socializar. Então quando você se conhece, tudo ao seu redor muda. Tudo fica melhor. Você trata melhor sua esposa, você trata melhor seu filho, porque você já sabe como lidar. E quando você conhece a outra pessoa, aí é perfeito. E fazendo um paralelo com o mundo corporativo, uma empresa consegue desenvolver o autoconhecimento? Consegue. Explica isso aí para os nossos... Por quê? Empresa é feita de pessoas, né? Então não tem como você não desenvolver o autoconhecimento. Porque eu sempre falo, fui sócio de um negócio, inclusive que a gente se conheceu, se chama PPN Group. Quando a gente sentou, eu e minha sócia, para falar desse nome, ela chegou e falou, vai ser PPN Group. Era projeto, processos e negócios. Era uma coisa assim. E aí eu falei, não, tá errado, porque ela é bem processo, ela é bem faca na caveira, eu vou lá e faço, ela executa, ela é é esse empresário, é esse profissional. E eu sou mais humanas. Eu falei, não, tá errado. Tem que ser pessoas, projetos, não, era pessoas, processos e negócios. Por quê? Você nunca vai conseguir fazer um processo se você não tiver pessoas. E um negócio é feito de pessoas. Então a gente precisa de pessoas. Não, tem que ter pessoas aí no nome. E aí a gente colocou esse nome, PPN Group. Então, como que eu desenvolvo a inteligência emocional, o autoconhecimento das empresas? Desenvolvendo os colaboradores, desenvolvendo o CEO, desenvolvendo o dono, se desenvolvendo. Por quê? A empresa é feita de pessoas. Se não tiver pessoas, você não tem um negócio. Nem um negócio digital. Até um negócio digital, ele tem uma pessoa por trás. Se ela não se desenvolver, não existe um negócio digital. Todo mundo acha que a era digital vai vir aí e vai acabar com tudo. Mas o robô nunca vai dominar isso. Esse negócio aqui, sentar, pessoas, bater papo. A energia é diferente, as emoções são diferentes. E isso um robô nunca vai proporcionar. Ficou um hiato aí na nossa história. Você disse que teve um momento que você teve a separação da sua esposa e você optou pelo trabalho. Como você contabiliza a sua vida hoje? Como que? Você contabiliza a sua vida hoje? Ou seja, daquela época para cá, o que mudou? O que mudou? O que mudou é que eu falo que eu precisava passar por isso. Por isso que eu falo que a gente nunca erra, a gente aprende. Uma coisa que eu gosto de aconselhar as outras pessoas é você parar de falar o porquê que eu passei por isso e começar a perguntar pra quê que eu passei por isso. Quando você troca só essa palavra pequenininha, o significado muda total. Porque quando você fica perguntando por que eu separei, por que eu tive que dormir na rua, por que eu tive que viver longe da minha filha, por que eu tive que passar fome, isso faz eu me sentir vítima da sociedade, vítima das pessoas e entender que, cara, o outro não faz menos do que eu, não passa isso, eu passo, por quê, por quê? E aí quando eu comecei a perguntar pra quê, aí eu comecei a entender. Porque aí eu comecei a entender por que eu separei. E aí eu fui e entendi que se eu não tivesse separado lá, talvez eu teria separado aqui. Hoje a gente tá junto, faz 15 anos já que a gente tá junto. E se eu não tivesse separado lá, naquela época, eu ia separar aqui depois de tudo que tivesse já conquistado, tudo que eu já tô vivendo. Por quê? Porque eu não tinha ainda a maturidade. Então eu precisava viver aquilo. Pra saber, porque eu conheci ela novo, nunca vivi essa vida de sair, de nada, então imagine que com 30 anos eu pensasse assim, como que é sair agora? E jogasse tudo isso aqui pro alto. E jogasse minha família pro alto, minha filha com 9 anos de idade. Ia ser muito mais catastrófico ainda. Olhando para todo esse cenário da sua vida, todo esse contexto,
teu motivo inicial, que era a sua avó, e essa transformação, depois a vinda da tua filha, o teu relacionamento, ter construído os teus negócios, ter se posicionado como palestrante. Você consegue enxergar dentro de todos esses momentos quando que sua vida começou a dar certo? Minha vida começou a dar certo. Eu costumo dizer que ela começou a dar certo com 9 anos, quando eu vi minha avó chorando, porque ela pediu comida. E ali eu virei essa chave e falei, vou ser rico. Mas esse dar certo é subjetivo. Não vamos falar que a vida começou a dar certo ali com 9 anos, mas eu falo que ali começou a dar certo porque foi ali que eu startei e falei, vou fazer acontecer. Mas, se eu for olhar financeiramente, profissionalmente, foi em 2021 que virou essa chave, assim, porque eu tive essa história no Paraná. Em 2021 eu estava trabalhando em Mauá, naquela loja, ganhando R$ 1.200 por mês. E eu conheci uma pessoa lá, que vivia nos eventos, uma amiga. E ela veio trabalhar aqui, com um play aqui em Alphaville. Um ano depois, eu nunca troquei meu número. Ela foi e me ligou. Falei, Frei, onde você tá? Eu falei, tô aqui em Mauá, em São Paulo. Como que você tá? Não, eu tô bem aqui, tô trabalhando numa lojinha e tal. Ela falou, tô trabalhando aqui em Alphaville e sou diretor aqui. E eu preciso de alguém pro sucesso do cliente. Eu nem sabia o que era isso. E tem que ser alguém de confiança. E aí ela falou, tem que ser você. Aí eu falei pra ela assim, eu não vou não. É Patrícia o nome dela, uma amiga. Aí eu falei, não vou não, Patrícia. Aí ela falou assim, mas por que não? Vai ser bom e tal. Eu falei, não, eu já larguei minha família, já perdi tudo. Pelo menos eu tô aqui sobrevivendo. Nessa época eu pagava com 1.200 água, luz, aluguel e pensão. E aí fazia um vale pra fazer compra. Todo mês eu ficava devendo já no emprego porque eu tinha que fazer esse vale, porque a conta não fechava. Mas aí eu falava pra ela, mas eu tô aqui, tô sobrevivendo, tô perto da minha filha, consigo ver ela, tá tudo bem, não vou. Ela, não, mas eu vou te ajudar. Eu falei, não quero. Aí ela ficou um mês me ligando, me ligando. E aí um dia ela falou assim, quanto que você quer pra você vir? E aí entra sobre crenças, Adriano. Eu tinha uma crença de que o meu valor era R$ 1.200. No máximo R$ 1.500 por mês. Porque foi o que eu ganhei a vida inteira. Então, o ambiente, ele é muito forte. Muito. Então, o ambiente, ele sempre vai te moldar. Tem pessoas que falam, eu não preciso sair daqui pra mudar de vida. Você precisa. O ambiente sempre vai ser mais forte que você. Jesus não operou milagre em casa, né? Exatamente. Ele teve que sair do ambiente. O ambiente ele sempre vai tentar te puxar para baixo, vai tentar te puxar de volta. Então esse ambiente falava para mim, Tem um ponto, desculpa. O ambiente ele sempre vai tentar te puxar para baixo e às vezes não é nem tentar puxar para baixo, mas ele já está acostumado com aquele nível. com aquele nível. E talvez você precise estar num nível maior. Então, não é nem por maldade das pessoas. Muitas vezes a gente escuta isso e fala, mas eu preciso largar, as pessoas estão perto de mim. Não Não. significa que as pessoas querem ter o mal, mas talvez as pessoas elas só querem viver daquele jeito. Por isso que quando a gente fala sobre propósito, sobre régua, sobre onde você quer chegar, é muito individual de cada um. Então, Exatamente. se hoje a tua ambição é acima do teu ambiente, não significa que as pessoas são ruins. Você deve rejeitá-las, mas talvez você precise encontrar outras pessoas, porque senão vai ter uma. Você vai ser o ruim do ambiente onde você está. Você Exatamente. está incomodando todo mundo por Eu, querer algo que elas não querem. eu costumo dizer que não é que as pessoas são ruins, muitas vezes elas são até boas demais e elas querem te proteger, porque elas acham, pô, que se o Adriano sair daqui para tentar algo lá, pô, Adriano, eu gosto demais de você, cara, eu amo você, você vai sofrer lá, você vai passar por situações lá, você vai ser humilhado e eu não quero que você passe por isso. Por isso que muitas vezes eles tentam segurar você no ambiente que você tá. Não é nem de mal. Não, não quero ver o Adriano prosperar. Não, eu não quero ver o Adriano sofrer. Porque na cabeça das pessoas, elas sabem que vai ter momentos difíceis, vai ter julgamento, muitas vezes você vai passar por situações que você não queria passar. E por amar, você não quer que uma pessoa que você ama sofra. Então muitas vezes elas querem te prender por isso. Eu acho que vale esse adendo, porque hoje muitos relacionamentos estão se desfazendo também com essa justificativa. Ah, mas eu larguei aquelas pessoas porque elas me puxavam para baixo. Não, é porque o momento delas na cabeça delas era aquilo era Era o aquilo. suficiente. E você se tornou diferente daquele lugar, então você precisava mudar e Exatamente. não mudar todo mundo. E aí você tem que ser a referência para que as pessoas olhem e falem: Nossa, é interessante ser assim. É interessante viver essa vida. Ou não também, Ou elas só não. vão te admirar, vão Exato. continuar aplaudindo o teu sucesso, mas talvez elas nunca irão querer pagar, porque nem faz sentido para elas, o preço que você pagou por ter aquilo que você tem. Exato. Eu e a mãe da minha filha, eu e minha esposa, ela somos totalmente diferentes. Apesar dela me apoiar muito. Mas ela me apoia porque eu sempre tive essa visão, essa mentalidade.
E ela começou a entender e aí, só que ela é total CLT, total. Eu sou total PJ, desafio. Eu largo tudo. Se eu tiver uma ideia e achar que eu tenho que ir, eu largo tudo e vou. Ela não, ela precisa da segurança. Aonde que entra o autoconhecimento aí, Adriano? A gente precisa conhecer os nossos valores. Muitas pessoas não sabem nem quais são os seus próprios valores. Existe uma hierarquia de valores. A gente tem mais de 30 valores. Segurança é um valor, honestidade é um valor, desafio é um valor. E aí as pessoas não sabem. E aí eu sou um cara de desafio. Se você quer algo de mim, você precisa me desafiar. É a forma mais fácil de você conseguir. É você falar, Efraim, se você falar pra mim, Efraim, eu tenho um emprego que você vai ganhar 30 mil reais por mês, só que é CLT, e aí é aquela rotina, aí eu vou falar, eu não vou conseguir. Eu posso aceitar pelo dinheiro, talvez, mas eu vou ficar 1, 2, 3 meses, daqui a pouco vou estar mal, e aí vou pedir pra sair. Por quê? Porque o meu valor, né, mais forte é o desafio. Então eu gosto do desafio, isso me motiva. Se você falar, Efraim, cara, se a gente for pra fora do país, a gente vai abrir um negócio que vai explodir, é assim, assim, assado, a gente vai estudar isso, isso e isso, eu vou. Não vai ter salário agora, a gente não sabe como vai ser, vamos arriscar tudo. Vamos. Eu vou. Como foi tudo isso que você já viu, que você me conheceu, foi assim. Nada foi com dinheiro. Eu comecei a empresa que você me conheceu pegando copo, talher emprestado. Não tinha. Só tinha um cartão de crédito com 800 reais pra comprar a primeira comida do primeiro buffet. Como que a gente vai fazer? Aí pegamos colher emprestado, pegamos um copo, pegamos richô, tudo. Fizemos e começamos. Hoje a gente aluga para outros buffets, outros eventos. E vale fazer a menção aqui, foi a melhor apresentação de um buffet em um evento, e eu participo de muitos eventos, treinamentos, foi a melhor que eu vi até agora, e a mais gostosa também, que não estava só bonita, Obrigado. né? Eu acho que eu engordei uns 2 quilos no coffee. Obrigado. A gente preza muito pela experiência, pela qualidade. Realmente, como você chega na mesa e se sente quando você vê, assim, sabe? Eu sempre fui um cara muito de mesa. Eu acho muito importante a mesa. Você tá sentado ali, a sensação que a mesa traz, sabe? Num jantar, no almoço, em qualquer situação. Eu nunca fui o cara de comer no sofá, na cama. Sempre foi na mesa. Eu gosto. Então eu acho que ali você consegue enxergar cada pessoa no seu individual, nas suas emoções. E eu gosto da reação quando as pessoas chegam no buffet e olham a mesa assim, sabe? Então eu gosto dessa experiência. E eu comecei num desafio aquilo ali, sabe? Então esse é o meu valor principal. O valor da minha esposa principal é segurança. Então para mim conseguir trazer ela comigo, eu tive que me conhecer primeiro. E aí eu entendi quais são os meus valores, como que eu me movo diante das situações. Só que aí, pra mim conseguir não ser um cara solitário, como você sabe que muitos empresários hoje são solitários, as pessoas até falam, né, que empreendedor é uma vida solitária, e é difícil. Mas você tem como você mudar isso. E pra mim aprender a não viver essa vida solitária, que eu vivi muito tempo, eu tive que entender ela, qual que é os valores dela. E aí eu entendi que o valor dela era segurança. Então como que eu consigo mover ela para um desafio junto comigo? É mostrando pra ela que ó, eu vou para esse negócio, eu vou começar isso aqui, mas eu tenho X de valor para manter a gente por tanto tempo. Aí ela se sente segura. Não, ele tem um tempo que dá pra gente ficar estável e a gente vai conseguir manter tudo. Aí ela topa. Aproveitando sobre essa questão de valores, acho que a pergunta principal do nosso talk, voltado para o empreendedor, é qual é a razão social da sua empresa? Eu comecei meus negócios assim, com um objetivo. Não vou falar pra você que é só ajudar outras pessoas, mas primeira coisa foi prosperar. Eu pensei, primeira coisa, eu preciso mudar minha vida. Como que eu vou mudar minha vida? Eu não vou mudar minha vida trabalhando para os outros. No máximo eu vou ter alguma coisa, mas eu nunca vou ter o que realmente eu quero, que é onde eu vou chegar. Eu vou te falar a razão. Então eu nunca vou alcançar um objetivo que eu quero, porque eu nunca vou ser rico trabalhando para os outros. E eu entendi isso. As pessoas vão enricar e eu vou ter no máximo uma vida estável. Ponto. Aí eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Esse é um objetivo de eu ter um negócio. Segundo, mudar a vida das pessoas que eu amo, que é a vida da minha família, a vida dos meus parentes, amigos bem próximos.
e eu preciso mudar a vida dos outros. Então, esse é o objetivo maior. Mudar a vida das pessoas. Eu abri um negócio para prosperar tanto ao ponto de eu conseguir influenciar numa sociedade. Mais ou menos 2, 3 anos, a gente já doou, Adriano. Eu falo a gente porque é um instituto, em torno aí de 100 mil quilos de alimento. Uau. Para diversas famílias. Ano passado foi 30 mil quilos. E esse era o objetivo de eu ter um negócio. Um dia eu precisava que alguém estendesse a mão para minha avó e falasse assim: toque um leite, toque um saco de arroz, toque uma comida pra gente poder comer. E não tinha. E aí um dia eu falei, na mesma época eu falei, eu preciso ser rico. Eu falei pra Deus, o dia que eu prosperar e mudar um pouquinho, conseguir ter algo, eu vou ajudar outras pessoas. Eu vou colocar comida na mesa das pessoas que não tinham esperança do que iam comer no dia seguinte, porque era assim que eu me sentia. Eu não sabia o que eu ia comer amanhã. Eu falei, se eu puder ajudar, eu vou fazer com que pelo menos, não sei que pessoa ou quantas pessoas, mas alguém vai falar assim, graças a Deus, hoje eu tenho que comer. E aí a gente doa alimentos, né? Tem palestras que eu faço de inteligência emocional que a gente arrecada alimento, e aí eu pego esse alimento, dou para famílias ou para instituição na região. Então, o meu objetivo é esse, conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Hoje eu não sei que família que foi, quem foi, mas eu sei que alguém teve o que comer porque eu fiz uma ação e consegui ajudar alguém. E fora isso, eu amo poder ajudar as pessoas, sabe? Porque era algo que eu queria. Então tem pessoas que... Teve uma mãe que no dia do evento ela falou que naquela semana ela tentou se matar, se suicidar, naquela semana do evento. E hoje ela manda mensagem e ela tem um negócio de coxinha, ela ajuda outras mulheres. Então isso pra mim vale muito mais do que dinheiro. Então, se um negócio ele não servir para fazer algo de bom para alguém, então não serve nem para estar aberto. É isso que eu penso. Eu vi um post ontem você deve ter visto, eu também já vi várias vezes, que é que se a dor do outro não incomoda você, é porque você não serve para viver. Então, enquanto eu puder, através dos meus negócios, da minha vida, ajudar outras pessoas, vai estar fazendo sentido para mim. No dia que eu não fizer mais isso, não faz. Porque eu acredito que Deus não me criou para isso. Simplesmente para mim prosperar, ir em restaurante bom, viver num bairro bom, enquanto tem um monte de gente passando dificuldade. Não acho justo que você tenha que pegar todo o seu dinheiro e dar para os pobres. Porque tem gente que não faz. Mas eu acho que a gente pode sim fazer a diferença na vida de alguém e ajudar. E esse é o objetivo das minhas ações sociais. Todo negócio que eu entro, ele tem um objetivo assim no final. Empresário, mais uma entrevista emocionante e inspiradora. Eu acho que o grande ponto, que para mim marcou muito, claro que você pode colocar aqui no comentário aquilo que mais marcou para você, mas é essa nossa busca incessante e angustiante de tentar entender o porquê das coisas, e não o para quê. Falava inclusive antes nos bastidores do dia de hoje a respeito disso. O quanto a gente se afasta inclusive de uma verdadeira resposta tentando entender antecipadamente o porquê que as coisas estão acontecendo. Porque são tantas fases que a gente passa na nossa vida. Imagine você quando criança, você caiu e se machucou. E aí você passa o restante dos seus dias sem brincar mais porque você está tentando entender o porquê você caiu e se machucou. Você não tem nem maturidade e nem é o momento de você entender o porquê. Talvez um dia você vai ver seu filho e você vai avisar para ele antecipadamente e ele não se machuque, mas você precisou se machucar lá atrás. Aí você abre um primeiro negócio, esse negócio quebra e você passa o resto da vida sem empreender, tentando entender o porquê que o primeiro negócio quebrou. Mas, na verdade, você já tinha um para quê muito claro. Para quê? Para que você não passasse por esse momento de quebrar o negócio no próximo negócio que você fosse abrir, ou na próxima empresa que você fosse ser consultor, ou que seja, para alguém que está próximo a você, você dá algum tipo de instrução para que o negócio dela não quebre. Então, essa busca incessante de porquês, que a gente não está na fase de saber o porquê, não tem nem maturidade para entender isso, só nos deixa angustiado e muitas vezes nos trava para continuar avançando. Então, se hoje tem um porquê que você está tentando entender e não vê a resposta, para. Para agora. Para agora de tentar entender o porquê e continua fazendo o que você precisa, porque um dia esses pontos vão se conectar. Um dia, ou você estará numa palestra, ou você estará sentado num programa, ou reunido com a sua família, ou na sua igreja, ou no seu livro best-seller,
explicando o para que todas as coisas aconteceram na sua vida, e você pode inspirar várias pessoas, inclusive, como ele disse, não tirarem as suas próprias vidas, explicando o como foi tão incrível a sua história depois daquele para quê que mudou toda a trajetória da sua vida e transformou a sua vida no verdadeiro sucesso que ela pode ser se você continuar perseguindo aquilo que você tem no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração para acontecer. Eu te agradeço demais por estar aqui com a gente, mais uma entrevista. Eu agradeço demais ao nosso grande patrocinador, a Náutica, esse espaço tão abençoado aqui em Alphaville, onde você pode fazer seus eventos, suas lives de lançamento, como eu disse no começo da nossa entrevista. Agradeço ao Tim, que está por trás das câmeras, agradeço ao Adelar, dono desse espaço, e agradeço, obviamente, a Deus, acima de tudo, porque o para que o nosso programa existe já está muito claro. E eu espero que você encontre, dentre essas respostas aqui, vários praquês também para a sua vida continuar dando certo. Efraim, que honra. Obrigado por esse papo. Imagina, foi uma honra para mim. Agradecer você mais uma vez. Eu sempre gosto de agradecer a Deus, né? Sempre, se não fosse Deus. A gente tem pouco tempo aqui, mas tem muitas histórias. Não era para mim estar aqui por N motivos, talvez nem vivo. Eu já sofri acidentes que foi Deus que me tirou mesmo. E então eu sempre agradeço a Deus, a minha esposa que sempre esteve do meu lado, minha filha que é incrível, 9 anos, a Pérola, ela é genial, uma menina incrível, empreendedora já desde 9 anos. Uau. Porque eu consegui quebrar essa geração. E posso dar uma palavra pro pessoal, Adriano? Eu queria deixar uma frase que eu sempre falo para todo mundo, é que se você quiser, você consegue. E tem uma frase que eu sempre deixo que é: mire a lua, que se você errar no mínimo você ficará entre as estrelas. Eu gosto dessa frase porque um dia eu ouvi ela e eu falei, cara, por que eu vou pensar pequeno? Então foi assim que eu pensei, um dia eu vou morar num dos bairros mais ricos do Brasil. E foi assim que eu cheguei em Alphaville, direto de Mauá. Nunca tinha saído de Mauá. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, eu falei, cara, que loucura que é isso aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu lembrei dessa frase. Eu falei, no mínimo, eu miro muito alto, eu sonho muito alto. E se eu errar, no mínimo, eu vou ficar nisso aqui, em algo incrível, entre as estrelas. Então eu sempre falo para as pessoas, mire a lua e se você errar no mínimo, você vai ficar entre as estrelas. E eu sempre falo que tudo muda quando você muda. Então, se eu puder dar uma dica, é essa. Tudo muda ao seu redor quando você muda. Então, se você quer mudar, se você quer conquistar, seja qual área que for, busque conhecimento, busque se conhecer, busque estar perto de pessoas que já chegaram onde você quer chegar, em ambientes diferentes. Se você parar de se justificar e você começar a mudar, a ter autorresponsabilidade, com certeza os seus resultados vão ser diferentes. Muito bom. Uma salva de palmas. Obrigado, Adriano.